E aí pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa e finalmente, quase um ano depois, eu vou continuar o meu projeto de lendo Trono de Vidro. Terminei o livro 5, que na verdade eles chamam de 4, que é o Reino de Sombras. Só explicando por que eles chamam de 4, porque Lâmina da Assassina não conta como se fosse um livro da série, né? Então o primeiro é Trono de Vidro, o segundo é Coroa, o terceiro é Herdeira e o quarto é Rainha de Sombras. E aí Lâmina fica como se fosse um 0.5 e depois desse a gente vai ter Torre do Alvorecer, que também não conta como um livro da série cânone, né, da série. Conta como um livro da série, sei lá, mas ele não é um livro da série. É um romance extra por trás e tal. Mas hoje a gente vai falar de Rainha das Sombras, então não vou me alongar, porque sabe que esse vídeo fica longo mesmo. A gente vai fazer um resumão agora. Eu vou falar pra vocês os principais pontos que acontecem no livro. Eu vou tentar ser mais sucinto aqui, mas eu nunca consigo, mas eu vou tentar ser mais sucinto. Então, assim, não vou entrar todos os detalhes que acontecem no livro. O livro tem 800 páginas, não seja doida. Mas vou tentar me atentar aqui no que é mais importante e depois eu vou dar as minhas opiniões, beleza? Então vamos lá, manda esse vídeo pra todo mundo, se inscreve no canal. Por favor, me se inscreve no canal. Clica no inscrever-se aqui embaixo, 20% das pessoas não são inscritas. Se você se inscreve no canal, manda pros amigos, compartilha nos stories, no Twitter. Ajuda muito, tá? Gente, vim aqui do futuro só pra lembrar vocês que a gente tá lendo no Clube FN A Cabeça do Santo esse mês. Eu já avisei em outros vídeos, etc, mas eu sei que tem sempre gente que não pega, que não assiste todos os vídeos do canal. A Cabeça do Santo da Socorro Racioli foi uma das minhas melhores leituras do ano passado. Se você não viu meu vídeo de melhores leituras do ano, você perdeu. E aí no Clube do Livro FN a gente vai ler junto agora durante fevereiro. Na verdade eu já li, né? Eu já li no ano passado. E aí durante esse mês todo vão ter diversos conteúdos lá dentro da plataforma, em vídeo, em texto, live, etc, pra gente discutir esse livro entre vários criadores, especialistas, professores, aquela coisa toda. E eu tô muito feliz de ver esse livro cada vez mais ganhando espaço, crescendo cada vez mais, porque a Socorro merece, a Cabeça do Santo merece mais ainda e, obviamente, a Oração pra Desaparecer também merece, né? Então não deixe de assinar o clube pelo meu link, que tá sempre aqui na descrição, mas é clubefn.com.br/paulo. Você pode fazer assinatura mensal ou anual, que sai um pouco mais barato se você diluir, né? Então vamos lá. Então pra quem não se lembra do final de Herdeira do Fogo, a Aelin, que na verdade é Celaena dos primeiros livros, ela fez todo um treinamento lá, aprendeu a controlar o seu poder feérico, etc, com o Rowan, que ela conheceu lá nessas outras terras Wendling, que é onde ainda existe magia, né? A magia não foi bloqueada lá. Então ela aprendeu, a gente conheceu a Maeve, que é essa grande rainha de todas lá, que não é uma boa pessoa. E aí, no final desse livro, a Aelin volta, né, pra Adarlan, porque o objetivo maior disso tudo aqui é destronar o rei de Adarlan e ela conseguir resgatar, né, a coroa dela, já que ela é uma herdeira aí dos Galantinius. Eu nunca sei se é Galantinius, Galanitius, eu sempre esqueço, eu nunca que eu leio direito, eu falo assim, é Galantius alguma coisa. Galatinius. Já tô falando tudo errado. Ela é herdeira dos Galatinius e dos Ash River e ela é a verdadeira rainha de Terrassen, né? Então ela tá voltando pra conseguir continuar com o plano dela. E aí ela volta pra Forte da Fenda, né, que é a capital de Adarlan, e ela começa a rastrear pra saber onde tá o tal do Arobin. O Arobin é o rei dos assassinos, que foi quem adotou ela quando ela era super pequena, que a gente também já explicou num vídeo anterior, e a criou como Celaena. Ele sabe que ela na verdade não é Celaena, que ela é Aelin, e ela quer a ajuda dele pra um negócio. E aí ela consegue achar o Arobin, e ela vê que o Arobin inclusive tá em conversas com o Chaol, e ele conta pra Aelin que o Aedian, ou Aedian, deve ser Aedian que fala, né? Se é Aelin, deve ser Aedian. O Aedian, que é primo dela, e virou general e tal, das tropas lá do reino, ele acabou sendo preso como rebelde, e ele vai ser executado em 3 dias em praça pública, né? Pelo rei de Adarlan. E aí ela tá desesperada, ela quer a ajuda do Arobin pra conseguir salvar o Aedian, e ele fala pra ela que vai ajudá-la se ela conseguir resgatar, né? Sequestrar um comandante Valg e entregar pra ele. Lembrando que essas criaturas aí, os Valgs e tal, eles apareceram no livro anterior, são esses demônios que a gente vai entendendo também ao longo desse livro, que eles entram no corpo das pessoas através dessa pedra preta, que ou é usado um anel ou um colar. Lembrando que no final do último livro, o Dorian, o pai do Dorian, né, o rei de Adarlan, coloca um colar com essa pedra preta no corpo do Dorian e basicamente indica que esse demônio Valg vai tomar conta do corpo do Dorian e o Dorian foi destruído. Aí depois disso ela acaba encontrando a Nesryn e a gente vai descobrir ela é uma personagem nova, acho que ela nunca apareceu em nenhum livro anterior, mas ela era uma das soldadas lá da guarda do reino e ela ficou muito amiga do Chaol, que depois a gente vai descobrir que essa amizade aí, enquanto Celaena, Aelin, estava fora, abandonando o Chaol e se apaixonando por Rowan, o Chaol ficou se apaixonando pela Nesryn nesse período. Um período curto, tá? Porque pelo que a gente percebe, de todos esses livros que a gente leu até agora, não se passou nenhum ano, tá? Do trono até agora em Rainha das Sombras. E aí eles conversam ali, meio que contam um pouco das coisas que aconteceram, mas você repara que tem uma resistência entre os dois, né? A Aelin, ela tem uma resistência com o Chaol, porque ela acha que o Chaol não defendeu, não protegeu o Dorian da forma correta, e o Chaol também
também acha que a Celaena, que a Aelin, ela tava lá aproveitando a vida dela e abandonou e esqueceu a galera do reino de Adarlan e da coisa toda que tava acontecendo ali. A gente sabe que os dois estão errados. É muito evidente isso. Teve uma tentativa ali de construir uma raiva entre esses dois, né? Um problema entre eles dois. O próprio Chaol se sente culpado pelo que aconteceu com Dorian, mas a gente percebe que essa briga entre eles vai durar ainda um bom pedaço do livro. E aí, por exemplo, o Chaol, ele sabe como resolver o problema da magia ali em Adarlan, né? O que tem que ser feito pra magia voltar a existir. E aí ele quer que essa magia volte a existir porque ela precisa entrar em contato lá com o poder dela do fogo, que a gente descobriu no último livro, pra ela conseguir resolver o negócio ali mais rápido, né? Só que o Chaol, ele deixa entender que ele sabe como resgatar a magia, mas que ele não confia na Aelin de contar. Ele acha que ela se tornou uma pessoa que tem apenas visões egoístas e que o negócio dela é apenas resgatar a coroa, etc, etc, e que ela não quer verdadeiramente ajudar, nem na causa do Chaol, nem do Dorian. E a gente percebe que o Robin tá conseguindo ajudar a Celaena, a Aelin, a fazer os preparativos pra resgatar o Aedion. E aí ele entrega pra ela os uniformes, né, as roupas pra ela, né, de quando ela era assassina dele. E também ele manda pra ela a Lysandra. A Lysandra é uma mulher que já tinha aparecido em outros livros, era uma menina, assim, super rivalzinha da Aelin, né, elas não se gostavam, sabe? As recalcadas, elas brigavam muito entre elas. Só que a gente vai percebendo nesse livro uma união entre Lysandra e Aelin, porque a gente percebe que a Aelin é puta com a história toda do Robin, porque o Sam morreu, e na verdade o Robin trabalhou pra morte do Sam, que foi o primeiro namorado, primeira paixão ali da vida da Aelin. Só que a gente sabe também que um tal de Weasley morreu também, que também era um dos assassinos do Robin, e ele era o boy da Lysandra. Então a Lysandra também, ela não tá feliz. Ela tem uma simpatia e uma coisa parecida ali com a Aelin, porque as duas perderam pessoas que ela amava nessa treta toda do Robin. Só que a Lysandra tem uma dívida, então ela não consegue, tipo assim, sair daquele lugar todo. Depois a gente vai entender um pouco mais quem é essa Lysandra, o que ela consegue fazer, mas a gente sabe que ela tá presa ali nessa história toda. Ela é uma cortesã e tal, e ela tá presa porque ela tem uma dívida muito grande, e ela também tem uma menina que ela toma conta. Eu não sei se essa menina, a Evangeline, é filha dela, acho que é filha dela, ou é só uma menina que ela toma conta, mas tem uma criança que a Lysandra protege também, que é essa Evangeline, e ela tá ali tendo que viver nessa situação toda complexa porque ela precisa do dinheiro pra pagar a dívida dela e poder ir embora. Aí a Aelin tá fazendo todos os preparativos pra conseguir, né, resgatar o Aedion. Ela conversa com a Nesryn, etc. A Nesryn apresenta uns outros caras da guarda também, que são rebeldes, né, do castelo, pra conseguirem montar os preparativos e saber como que vai ser a cerimônia de execução pra ela poder se preparar pra, né, entrar lá. E aí a treta toda também ali, entre Chaol e Aelin, é que o Chaol começa a sentir que a Aelin quer destruir o Dorian. Ela quer matar o Dorian. A Aelin, ela tem um conhecimento sobre essa coisa desses demônios Valg, né, que ficam nessa pedra preta, que ele tá com esse colar. E ela sabe que, assim, a melhor coisa a se fazer nesse momento é matar o Dorian, porque é impossível tirar o colar dele. E, né, o que se sabe até aquele momento é que quando esse demônio entra no corpo da pessoa, ele não consegue, tipo assim, a pessoa não consegue tirar. Então a melhor coisa que tem pro Dorian é matar ele, pra acabar com esse sofrimento que ele pode estar sentindo ali no corpo dele. Só que o Chaol não quer, ele quer que ela poupe o Dorian de qualquer jeito. Aí, eventualmente, o Chaol acaba contando pra ela como que ela faz pra restaurar a magia em Adarlan, né, e ali naquele reino, e é basicamente derrubando uma das torres, porque foram construídas torres que elas fazem um triangulamento. A gente já falou sobre isso no livro anterior, se não me engano. Elas fazem esse triângulo de poder, onde ali dentro desse triângulo não tem magia. E aí, se derrubar uma das torres, acaba esse tipo de situação, né? O poder volta a existir. E aí, uma das torres é essa torre que fica, acho que numa biblioteca, uma torre lá que fica dentro do castelo. E aí, derrubando essa torre, eles vão conseguir resgatar o poder. Aí a gente fica sabendo um pouco mais sobre a visão do Dorian, né? O que tá acontecendo, já que ele tá com esse colar. A gente percebe que ele ainda tá ali dentro do corpo, mas ele tá muito fraco e ele consegue ter alguns vislumbres da vida real do que tá acontecendo, mas o demônio que tá dentro do corpo dele não deixa que ele volte à superfície. Então ele tem algumas reflexões, ele lembra de algumas coisas, mas ele tá ali preso dentro daquele demônio. Outro que tá ali preso é o Aedion, né, que tá ali preso, vai ser executado, e aí ele começa um plano pra tentar morrer. Ele quer morrer, e aí ele começa a fazer umas paradas ali pro corpo dele se enfraquecer e ele acaba morrendo antes da execução, mas percebem, descobrem, e aí, né, tipo, não deixam ele fazer aquilo e restauram a saúde dele pra que ele esteja vivo para morrer. E ele também sabe que isso tudo é um grande plano, o próprio Robin já falou isso pra Aelin, que é um plano pra levá-la até o castelo, né? Eles vão fazer essa morte dele, estão anunciando que vão matá-lo em praça pública, etc, como uma grande isca pra que a Aelin apareça no reino. E ele não quer que ela apareça porque ele não quer que ela morra. No dia da execução, a Aelin, ela consegue entrar, a Robin coloca lá, dá um jeito dela entrar como uma das dançarinas, que vai ter uma apresentação e tal, lá, né, da cerimônia. E aí ela entra com as dançarinas, solta lá um fogo, ela consegue causar um incêndio lá, e aí no tumulto ela acaba resgatando o Aedion, e eles juntos conseguem, né, matar uma galera
conseguem fugir do castelo. Nessa fuga, o Dorian acaba alcançando eles e vem ali pra, tipo, tentar matá-los, né? O Dorian, que na verdade tá sendo o demônio. Só que ele não consegue atacar a Aileen porque ela tá com umas marcas weird, né? Ela tinha feito uns desenhos de marca weird ali de proteção, e aí ele não consegue atacá-la, e ela tenta fazer ali um último apelo pra ver se ele tá ali dentro ainda, né? Ela fica, tipo, falando coisas pra ver se ele aparece, ela pede um sinal pra ver se ele tá ali, mas ele não demonstra nada. E aí ela pensa, bom, o Dorian deixou de existir. Ela chega a tentar matar o Dorian, ela quase mata, ela levanta a espada pra atacar ele, mas a Nazryn de longe joga uma flecha e aí acaba atrapalhando a coisa toda e ela acaba não matando. Só que isso, obviamente, aumenta a treta entre ela e o Chaol. E aí o Chaol fica puto, fala que ela não é a rainha dele, etc. E também nessa hora a Lysandra fica sabendo que Celaena, na verdade, é Aelin. Ela ainda não tinha entendido, ela sabia que era Celaena, porque ela já conhecia, né, do Robin, mas ela depois fica sabendo que ela é Aelin, que é essa menina herdeira desse trono, a verdadeira herdeira do trono, nossa Daenerys, nossa Khaleesi. E aí ela leva o Aegon pra casa dela de volta, né, a Aelin, e aí eles, né, se recuperam lá na casa, começam a conversar o que aconteceu ao longo dos anos e tal, colocam a fofoca em dia, e aí vai rolar uma outra reunião entre a Aelin e o Robin num outro bar, porque ela destruiu o bar anterior, que era o Cofres, aí eles fizeram um outro bar, e aí vai rolar uma luta nesse bar, e ela vai lutar, e ela escolhe como, né, competidor com ela, um cara que ela vê que é um demônio Valg, né, que é um desses caras Valg, e aí ela vai lá, sai na porrada com o cara. Tecnicamente a ideia era ela pegar esse cara pra entregar pro Robin, né, porque esse é o plano, ela entrega o comandante Valg pro Robin pra ele poder ajudá-la com o Aegon, já que ela, na verdade, ele já ajudou, né, porque ela já resgatou o Aegon, só que ela acaba matando o demônio. Na verdade, todo mundo vê, inclusive o Chaol vê, como ela ficou muito mais forte durante esse treinamento que ela passou em Wendling com o Rowan, né, e ela mata esse demônio com muita facilidade. E aí o Aegon, ele tá puto, porque ele quer começar a fazer as coisas, ele quer ajudar, ele quer participar da guerra, e a Aelin não tá deixando, porque ele tá se recuperando ainda do que aconteceu, né, do que ele ficou preso, etc, etc. E eles ficam ali numa conversa, porque, né, ele quer ajudar, e ela não deixa. E uma conversa ali entre eles, ela percebe que o Aegon é muito fã, ele é um grande fã do Rowan, porque, né, o Rowan é um cara, um férico muito famoso, né, lá da guarda, da rainha, etc, etc. Então meio que todo mundo que tem um sangue férico, ou que conhece um pouco dos féricos, sabem quem o Rowan é. E tem também uma parada de que ele não sabe ainda, e depois, quando ele vai saber, vai rolar uma treta ali, de que ela fez um juramento de sangue com o Rowan no final do terceiro livro. E aí, eles meio que se tornaram aquele negócio que eu esqueci o nome, Caranan, né? Que eles se tornaram Kahana, e eles acabam fazendo tendo essa ligação ali, e toda a coisa da fidelidade, né? Da lealdade, na verdade. Mas, aparentemente, o Aegon queria ter feito isso com a Aelin, né? E quem fez foi o Rowan. Inclusive, o Chaol tenta convencer o Aegon do tipo assim, você que viu o Dorian mais de perto, tava lá conversando com ele no castelo, né? Tava ali por perto, parece que o Dorian foi até o Aegon, parece que eu lembro que o Dorian até vai no Aegon, o Dorian que manda, né, que percebe que o Aegon tá tentando se matar na prisão. O Chaol quer entender do Aegon ali como é que o Dorian tá, né, e tal. O Aegon fala, cara, o Dorian sumiu. Não tem Dorian ali não, tá? O Dorian tá totalmente abandonado, destruído. Quem tá ali é só o demônio. E aí ele ainda tenta convencer o Chaol de que o melhor é realmente matar o Dorian, e o Chaol não aceita. Aí a Aelin tá nessa coisa de que precisa arrumar o comandante Valg pra entregar a Robin, né? E ela acaba seguindo um que vai, assim, pro esgoto da cidade e tal. Ela vai seguindo esse ser, e ela vê esse ser falando com uma criatura que sai de dentro da água, e essa criatura tem a voz do rei de Adarlan, né? Do pai do Dorian. E essa criatura que ela vê ali, ela parece uma criatura que ela viu desenhada, né, colocada na parede dessa torre do relógio que tem lá no palácio, que a gente já sabe que é a torre, uma das torres que faz o triângulo pra desativar a magia daquele lugar, né? Ela sabe que dentro dessa torre tem algumas coisas estranhas, porque a gente também já viu em livros anteriores que tem algum ser ali estranho dentro dessa torre. Então ela vê essa criatura, muito parecida com essa criatura que ela identificou ali na torre, dentro dessa, né, conversando com esse comandante Valg. Aí, quem aparece na cidade? Rowan. Rowan não se aguentou e veio pra cidade. Só que pra quem não lembra também, no final do terceiro livro, a gente fala de por que ele não veio com ela inicialmente. Porque ele é um feérico e ele precisa fazer pra ele conseguir ter acesso aos poderes dele de feérico, ele precisa fazer a mudança dele de corpo, né? Só que ele só consegue fazer a mudança de corpo quando tem a magia funcionando. E ali em Adarlan, a magia não está funcionando. Então, ou ele ia vir como um pássaro, que era o que ele se torna quando ele, né, vira feérico, ou ele ia vir como uma pessoa normal, mas sem os poderes que ele tem. Então, por isso que inicialmente ele não veio, ele ficou lá, mas aí ele não se aguentou e veio. Aí ele conhece o Aegon e tal, só que ali o Aegon é fã dele, mas ao mesmo tempo você percebe que tem ali uma rivalidade entre eles. Uma competição masculina, todos querem ser muito próximos da Aelin, ela é irresistível. E a Aelin fica toda felizinha e tal, quer dar um banho no Rowan, não sei o quê. Mas aí vai só começar o slow burn desse livro, porque eles se encontram, mas nada acontece
de amoroso, assim, de pegação por muitas páginas. E aí, o Adrian tá conversando com o Rowan, e aí o Rowan pergunta pro Adrian quem que é o pai dele. E aí o Adrian não sabe, ele fala ele não sabe. Só que a gente sabe que o Adrian também é um semifeérico, né? Ele também tem algum pai, alguma familiar feérico. E pelo cheiro, o Rowan consegue identificar, pelo CC dele, que ele é filho do Gavriel. Não Gabriel, Gavriel. Que é um outro guerreiro que era parça do Rowan, também muito famoso entre os feéricos. E aí nessa hora também, o Rowan conta pro Adrian que ele fez o juramento de sangue com a Aelin. E aí o Adrian fica puto. E aí o Rowan explica pra Aelin o que tá rolando, por que ele veio, por que ele foi parar ali, né, do nada. E aí ele fala que porque o Lorcan aparentemente está por ali, está em Adarlan. O Lorcan é um semifeérico também, muito famoso, que também já foi da guarda da Maeve, que é essa rainha lá escrota que aparece no livro anterior, e que aparentemente ele está ali pra tentar encontrar a terceira chave Weird, que todo mundo tá em busca dela. A gente já sabe que a terceira chave Weird é o amuleto de Orint, que era um amuleto que a Aelin estava usando no dia que ela tinha 7, 8 anos de idade, quando a família dela foi assassinada. Ela conseguiu fugir, né? Foi encontrada pelo Robin e ela estava usando esse amuleto. Só que depois que ela volta a si, né, que o Robin toma conta dela, etc., ela percebe que ela está sem o amuleto. Então, possivelmente, o amuleto estava com a Robin. Então, ela tá também muito próxima do Robin nesse livro, porque ela quer saber onde que tá esse amuleto de Orint, porque ela sabe que é a terceira chave Weird. O rei possivelmente tem 2 das chaves Weird e ela, se ele achar a terceira, ferrou. Ele vai conseguir abrir os portais, fazer um monte de coisa, fuder tudo. Tá todo mundo querendo saber cadê essa terceira chave. E aí parece que o Lorcan tá amando da Maeve ou querendo agradar a Maeve pra procurar essa terceira chave também. E aí por isso que o Rowan veio para o Forte da Fenda pra encontrá-la e ajudar ela a achar a chave e tal, resolver logo a treta toda. A Aelin acaba fazendo as pazes com o Adrian, ela até oferece se eles quiserem fazer também um juramento de sangue. A Aelin também quer que o Rowan se aproxime dela, durma na cama com ela. Eles começam a dormir na mesma cama, mas não rola nada. Ele tá meio que ali, sabe, tipo assim, tentando não misturar as coisas, aquela coisa toda, porque ela é a rainha, né? Ele tá protegendo e tal. A Aelin, ciente do Lorcan, ela acaba deixando-se ser seguida e ela acaba fazendo ele entrar também nessa parte do esgoto, onde tá cheio de demônio Valg ali, e ela acha que ela vai jogar ele ali, que ele vai acabar sendo destruído, mas ele consegue sair de lá, porque ele é um guerreiro muito poderoso. Aí eles têm uma briga ali entre eles, Rowan aparece, e aí o Lorcan fala que, olha, a Maeve, ela não foi nada derrotada, igual vocês acham que ela foi derrotada no final do terceiro livro, hein? Se você achou que você derrotou no final do terceiro livro, você não derrotou o Aelin. Então, ela tá de olho em vocês, ela tá deixando vocês, né, seguirem a vida de vocês aí, mas é melhor cooperar. Quem conhece Lissandra é Rowan. E aí, a gente vai entender um pouco mais de Lissandra, né, que eu falei anteriormente. A gente descobre que Lissandra é uma metamorfa. Então, ela consegue quer dizer, quando a magia estava funcionando, não tinham as torres lá, fazendo a triangulação, ela conseguia trocar de corpo pro que ela quisesse. Que é um poder muito raro, muito difícil de encontrar e que é muito valioso. E ela tá nesse corpo de mulher, na verdade, de uma mulher muito bonita, porque ela entrou nesse corpo, a magia foi banida e ela acabou ficando presa nesse corpo e acabou, né, sendo usada como garota de programa, né, como cortesã e etc, e várias outras coisas, porque ela é uma mulher muito bonita, né, ela tá nesse corpo de uma mulher muito bonita. Mas ela fala, olha, ninguém sabe disso, só o Rowan que percebe porque ele sente também o CCzinho dela. Aí Aelin e Rowan conseguem catar lá o demônio Valg pra levar pro Robin, que era o trato, né, deles. Aelin e Rowan levam lá o demônio pro Robin, e o Robin quer interrogar esse demônio. Ele deixa Aelin ir com ele, o Rowan não pode. Eles começam a interrogar esse demônio, e o demônio conta que a forma que o rei de Adarlan tem pra dominá-los todos, né, é eles colocavam esse anel de pedra preta no dedo dos soldados, pro demônio entrar no corpo da pessoa, e depois ele cortava o sangue da pessoa e sugava o sangue, né, o rei de Adarlan sugava o sangue pra que elas ficassem presas a ele. Então elas acabam ficando, né, leais a ele de qualquer jeito, além de ter um demônio ali dentro. Aí o Robin corta o dedo do cara fora pra pegar o anel e depois mata o cara. Aí começa o livro de verdade, essa cena pra mim. Aí ele tá conversando com a Robin, né, depois desse interrogatório, e eles estão num jantar e tal. Ela fica sozinha com ele e ele fala pra ela assim, olha, eu tô percebendo que você está tentando destruir todos os meus investimentos da cidade, porque ela destruiu lá esse bar Cofres, né, que você tá tentando me ferrar. E aí ela fala, olha, eu vou parar de te ferrar, vou parar de te prejudicar se você me entregar o meu amuleto de Orint que tava comigo quando você me resgatou, quando eu era criança. Se você me fizer isso, tá tudo certo. Aí ele vai, pega o amuleto, entrega pra ela e fala, beleza, negócio fechado. Só que aí nesse período
período que ele fala com ela, beleza, negócio fechado, sem sem deixar ela perceber, ele enfia o anel de pedra preta, né, do demônio, que ele tirou lá do dedo do demônio, enfia nela, corta ela e chupa o sangue pra fazer com que ela vire escrava dele. E aí ele fala pra ela, vai embora, não deixa ninguém perceber, finge que tá tudo normal, e amanhã você vem aqui. E aí ela, beleza, tipo, beleza, faço, toda robótica, vai embora, entra no carro com os caras, né, com o Aidan e Rowan, etc, e vão embora pra casa. Quando ela chega lá, a gente descobre que, na verdade, ela não foi nada dominada pelo anel, que o anel que tava no corpo do demônio, né, que a Robin matou, já era um anel falso que ela mandou fazer. Na verdade, ela já tinha tirado o anel de verdade pra ela e guardado com ela, porque ela imaginava que o Robin podia fazer isso com esse anel. Então, tipo assim, na verdade, ele achou que ele tava dominando ela, mas ela tava só fingindo. E aí, o plano qual que é também? A Aileen fala pra Alissandra matar o Robin de madrugada. Eles vão dormir juntos, porque, né, ele usa ela. E aí, quando ele estiver dormindo, ela mata ele. E ela faz isso mesmo. Ela pega uma faca e corta o pescoço dele. Aí, no dia seguinte, chega a notícia. A Robin está morto. Venham todos pra cá agora, urgente, reunião de emergência. Vai todo mundo pra lá. Chega a Aileen lá, né, com Rowan, etc, na casa do Robin. A Alissandra tá lá. Meu Deus, eu acordei, ele estava morto, alguém matou e tal, não sei o quê. E tem mais 3 caras que são os imediatos dele, né, os caras que ele mais confia, que estão ali já pra tentar surrupiar o poder também. Porque todo mundo, né, o Robin morreu. Quem que vai ser o novo rei dos assassinos, né? O dono da guilda, o milionário que ganha muito dinheiro sendo mercenário para as pessoas que contratam ele. Aí a Aileen pede pra ver o corpo da Robin, vê o corpo da Robin e fala, meu Deus, a Alissandra realmente caprichou pra matar o Robin, beleza. Chega o cara do banco pra ler o testamento do Robin, né, pra todo mundo. E aí o testamento diz que ele deixou absolutamente tudo pra Aileen. Deixou tudo. A casa, a guilda, o dinheiro, todos os investimentos dele ficaram pra ela. Aí os 3 imediatos do Robin querem, tipo assim, comprar a guilda, né? Tipo, fala, não, mas a guilda tem que ser nossa e tal. Você quer ser dona da guilda? Você quer ser rainha dos assassinos? E aí ela fala, beleza, eu vou dar poucas horas pra vocês arrumarem o dinheiro e comprarem a guilda. E eu ainda vou fazer uma promoção pra vocês. E aí, depois que eles saem pra tentar arrumar o dinheiro, ela conta pro Rowan e tal, que ela, na verdade, trocou o testamento no banco pelo testamento errado. Na verdade, o testamento da Robin não deixava tudo pra ela. Ela acabou trocando e eles acreditaram que esse testamento era o real. Aí depois ela vai no quarto do Robin, mesmo com a garganta dele cortada, ela ainda pega a espada e arranca a cabeça dele fora pra ter certeza, pra garantir que ele não vai ressuscitar. Ele morreu mesmo. Aí, Aileen, Kale, Aidan, todo mundo vai catar, porque eles querem conseguir fogo do inferno. Acho que esse é o nome. Que é um tipo de fogo, tipo o que tem em Game of Thrones, que é aquele fogo que pega fogo e não para de pegar fogo e blá blá blá. Fogo. Porque aqui em inglês, não me lembro mais qual é o nome do fogo, mas é um fogo que destrói tudo. Aí eles vão lá onde era o Mercado das Sombras, eles entram lá numas catacumbas, nos negócios, no subsolo lá, pra procurar, e eles acabam encontrando, né, esse tipo de fogo que eles vão roubar, pegar, né, pra conseguir destruir, o plano é destruir a torre do relógio dentro do castelo com esse fogo pra eles conseguirem libertar a magia. Só que quando eles estão lá, eles estão investigando umas coisas, acabam descobrindo outras coisas, e eles descobrem que existe um demônio Valg, que é o maior de todos, o maior Valg, o chefão, o grande chefão do videogame, do final do videogame, pra você zerar o videogame, que se chama Era One. E aí eles acreditam que o Era One está trancado, preso embaixo de uma das montanhas lá de Morat, que é onde o Duke Perrington mora, que a gente já falou também nos vídeos anteriores, que eles acreditam que esse Era One tá lá. E aí, tipo assim, ferrou. Se soltarem esse Era One, ferrou, porque ele é o grande Valg de todos. Se os Valg já são muito poderosos, imagina o chefe de todos eles. E aí a Nesryn aparece e conta pra eles o que ela tá sabendo do que tá rolando em Morat. Ela fala que o Duke Perrington e o rei de Adarlan estão construindo um exército feitos de soldados desses que estão com esses anéis, etc. Com demônios Valg, né? Mas também com a ajuda de bruxas e tal. Eles estão fazendo umas misturas ali, umas alquimia ali dentro, pra conseguir fazer um exército enorme de seres muito poderosos, muito fortes, que vão destruir tudo e vão manter o reino, né? E tudo que o rei de Adarlan quiser pra ele. Nessa treta toda, aparece o Lorcan e ele coloca uma faca no pescoço de Aileen e fala, eu quero saber, cadê a porra da chave, a Weird Key, a terceira chave lá, né? Das Weird lá, que eu preciso levar pra Maeve. E aí, a gente vai relembrar aqui o anel do Brennan, que é um anel que já apareceu com uma espada e tal, lá em Wendley, no livro anterior. Ele fala pra ela que esse anel não era um anel só que era muito querido pra Maeve, que a gente também vê no final do terceiro livro. Mas ele é um anel que te dá imunidade, você consegue sobreviver ao poder dos Valg, se você estiver usando esse anel. Aí o Rowan fala que ele realmente ficou com muito medo dela ser assassinada pelo Lorcan, que ele tem essa queda, tipo assim, esse fraco com ela e tal, não sei o que ele quer ficar com ela também, que ele também ama
ama ela, mas que, tipo assim, pera aí, calma. E eles vão enrolando. Aí, quem aparece na casa de Aelin é Evangeline, a criança lá que a Lysandra toma conta. E ela fala que Lysandra foi sequestrada pelo rei de Adarlan, porque eles descobriram que ela é uma metamorfa. E eles estão levando ela, né, a Lysandra sequestrada. E também eles descobrem que o rei tá indo encontrar as bruxas e tal, numa floresta. E a Lysandra vai estar nisso tudo. E aí, tipo assim, dá pra gente talvez aproveitar, ver que encontro é esse que ele vai ter nessa floresta com essas bruxas. E talvez a gente já resolva o problema da Lysandra, pega a Lysandra de volta. Aí beleza, o plano é, vamos interceptar a reunião das bruxas com o rei e vamos tentar resolver o problema da Lysandra. Aí agora eu vou explicar sobre o que tá acontecendo em Morat e as bruxas, né? Principalmente a Menan, que é essa bruxa que apareceu no terceiro livro, as bruxas que a gente vai conhecer, né? As bico de ferro, dente de ferro, bico negro. Já esqueci. As Dentes de Ferro, que existem 3 clãs diferentes, que é a Bico Negro, que é esse da Menan, a Sangue Azul e as Pernas Amarelas. Lá em Morat, as bruxas estão por lá, né, a trabalho do Duke Perrington. Elas estão o tempo inteiro esperando o que vai acontecer, qual que vai ser o uso delas, né, porque elas querem partir pra guerra e tal, treinaram pra isso. E aí chega uma hora que o Duke Perrington, ele quer que a Menan indique, já que ela é a líder alada, né, a líder de todas as bruxas, ele quer que ela indique qual dos clãs que vão ser submetidos a um teste, a um experimento, para que eu já falei agora, né, há pouco tempo atrás, para que eles produzam esse exército de demônios Valg muito fortes e tal. Então eles querem misturar demônio Valg com bruxa, com a coisa toda para criar um novo ser aí. E aí a Menon não gosta muito, mas as meninas acabam sendo levadas, algumas das meninas, não a do clã dela, começam a ser levadas lá pro subsolo, pras catacumbas de Morat, para passarem por esse experimento aí. E ela não faz nada porque a avó dela mandou ela fazer tudo que o Duke Perrington e o rei mandassem. Só que as imediatas dela, do clã Bico Negro lá, elas estão putas, elas estão meio tipo assim, você vai achar isso de boa? Mandar nossas bruxas pro nada pra serem cobaias de alguma coisa que a gente não sabe do que é? Começa a rolar ali uma mini revolta, uma mini rebelião entre as bruxas e a Menan. Quem tá também lá é a Kaltain, que aparece no primeiro livro, acho que no segundo também, e ela foi levada pra Morat, porque ela ficou muito próxima do Duke Perrington, mas a gente sabe que a Kaltain também tá usando um anel preto, eu acho também. Ela foi dominada por um demônio Valg e tá sendo utilizada porque ela tem um poder. E a gente vai descobrir que ela também tem um tipo de poder. Uma outra personagem que aparece nesse contexto aí, né, nesse núcleo, que acho que não tinha aparecido antes, é uma menina chamada Elide. Ela é uma funcionária do Duke Perrington, né, do castelo, e ela tá doida pra fugir. O sonho dela é fugir, porque ela esconde um segredo. Só que Menan descobre que um dos segredos dela é que ela tem no sangue alguma linhagem, alguma mistura com bruxas também. Aí as Pernas Amarelas acabam se oferecendo como cobaia pra esse experimento aí do rei, e a Elide acaba, né, como ela é descoberta, né, pela Menan, elas acabam ficando próximas. A Menan começa a proteger a Elide e pergunta pra ela se você quiser se juntar ao clã, né, das bruxas e tal, será bem-vinda. E ela decide que vai. E a Menan começa a questionar do Duke Perrington e tal, o que tá acontecendo, por que ela não pode ver as bruxas que estão sendo levadas pras catacumbas e tal. E ele explica pra ela que eles estão produzindo esse exército, né, com a ajuda das Pernas Amarelas, e que a avó dela tá ciente, que a avó dela quer que isso seja feito mesmo. E ela também percebe que essa Kaltain tá com esse poder dela sendo usado, que é um poder de fogo também, mas aparentemente é um fogo que só te queima se ela quiser, senão ele te envolve, mas não te queima. Um pouco parecido até com o que aconteceu no final do terceiro livro, do Herdeiro do Fogo, que a Aelin bota todo mundo pra pegar fogo, mas ninguém sai de queimar, só pra dar um susto nas pessoas, mas parece que a Kaltain tem um poder assim também, de queimar as pessoas, e é um poder muito forte. E aí a Menan pede então pra Elide descer até as catacumbas, já que ela é uma funcionária do castelo, né, vai lá escondida, levar roupas e tal pra elas, e me conta o que tá acontecendo, quero saber o que tá acontecendo, me conta isso. Ela vai até lá e ela fica horrorizada, porque ela vê que as bruxas estão sendo muito usadas, que elas já pariram e estão, tipo assim, pra parir outras bruxinhas, sei lá o que, bichos que saem de dentro delas. Então ela, tipo, se conta tudo pra Menan e a Menan fica, tipo, meu Deus, o que tá rolando? Aí, como eu falei pra vocês, começa a ter essa revolta, né? A Asterin, que é uma bruxa, que é a imediata da Menan, ela fica puta com a Menan, ela fala, cara, a gente precisa salvar as meninas, e a Menan fala, não podemos, a avó mandou a gente não fazer nada. Começa a rolar nessas intrigas mais e mais, e a Elide conta pra Menan que ela conheceu a Aelin quando a Aelin era muito criança, que ela sabe que a Aelin é a verdadeira herdeira de Terrassen e tal, que ela também era de Terrassen, a Elide, sei lá como é que é o nome dessa menina, e o sonho dela é que a Aelin ainda esteja viva pra conseguir libertar o seu povo e ela poder voltar pra Terrassen. E que ela tem guardado, né, como eu já falei, tem guardado uns suprimentos, algumas coisas porque ela quer fugir do castelo. O Duke
fala pra Menan que vai querer ajuda das Bico Negro, do clã dela, direto, pra também fazer parte desse programa de cobaias, mas ela fica, tipo assim, muito puta, tipo, não quero e tal. E a gente também percebe que a Kalten, na verdade, ela deu um jeito, dentro da cabeça dela, de meio que destruir o demônio que tava dentro dela, e ela reganhou o controle do próprio corpo. Só que ninguém sabe que ela conseguiu voltar a assumir a própria, né, individualidade e destruir esse demônio que tá dentro dela. Isso meio que nunca aconteceu. Voltamos pra reunião onde Aelin e todo mundo encontra, né, o rei encontra com as bruxas na floresta lá, e a Lysandra sequestrada. A gente vê um contato da Menan com Dorian. O Dorian, dentro da cabeça dele, ele acha a Menan bonita, e ele já dá um indicativo de que vai ter um romance aí em breve. Fica muito claro que ele acha ela bonita e tal, mas ele ainda tá dentro, preso ali no demônio. Aí ela conhece o rei e ela fica horrorizada com o rei. Ela fala, meu Deus, eu não quero ser súdita desse rei. Esse cara é o demônio em pessoa. E aí a Menan começa a conversar com o Dorian, e o Dorian consegue, de uma certa forma, ganhar um pouco do controle do corpo dele e consegue conversar com a Menan, porque rola ali uma conexão entre eles. Só que quando o rei volta, o demônio volta a tomar conta do corpo do Dorian e ele não consegue mais aparecer, mas rola ali, né, essa coisinha entre eles. Aí eles conseguem pegar a Lysandra de volta, tiram a Lysandra de dentro lá da prisão dela lá, que ela tá, né, sendo carregada pela floresta, conseguem pegar ela, e a gente vê também que a Menan, ela tenta falar com a vó pra, tipo assim, vó, eles estão destruindo as bruxas e tal, tá? Que história é essa que eles estão fazendo? E a avó dela tá tipo assim, não quero saber, você faz o que eu mandar e ponto, acabou. Aí o Chaol sai correndo, escondido de todo mundo, pra matar o Dorian. Ele chegou à conclusão de que temos que matar o Dorian, ele não tá ali. E aí quando ele chega lá pra matar o Dorian, as bruxas veem ele. E aí fica aquele climão. O Rowan chega também, a Menan também vê o Rowan e percebe que ele é um feérico, e há muito tempo que ela não viu um feérico, e ela sabe que ele seria um guerreiro muito forte. E pra não ter treta, ela acaba devolvendo o Chaol, falando, tá bom, pode ficar com esse idiota aqui de volta. Só que a Aelin, ela conta, ela, tipo assim, deixa ela entender, falar, você é mais inteligente do que a bruxa que eu já matei. E aí a gente sabe que a Aelin matou uma bruxa no primeiro livro, eu acho. Não, no segundo, não lembro. Primeiro ou segundo. E aí as bruxas saem correndo atrás delas. Só que aí quando elas estão quase alcançando, ela não consegue alcançar a Aelin, porque a Aelin faz um poder lá, com magia, com sangue, com desenha runa, igual Cassandra de Claire, Cassandra de Fogo. E a Menan não consegue atacá-la. Só que aí rola um negócio ali entre elas, porque a Menan quase morre, aí a Aelin salva a Menan, e aí rola uma dívida ali, né, nessa briga entre elas. Como a Aelin não deixa a Menan morrer, ela acaba salvando a Menan, porque ela acha a Menan uma menina muito boa. Tipo assim, você é muito fodona, eu acho bizarro deixar você morrer. Então a Aelin salva a Menan, acaba rolando uma dívida, né, embora a Aelin já tenha matado uma bruxa no passado, isso é muito crítico, ela acaba, né, salvando a vida da Menan, então a Menan fica com uma dívida com ela, que depois ela vai pagar. Aí o rei fala, e aí, matou todo mundo que tava aí, que sequestrou, pegou a nossa sequestrada com eles e tal? E a Menan fala, matamos todo mundo, destruímos todo mundo morreu. Só que na verdade não, né, ela não matou ninguém, ela quase morreu, na verdade. Mas ela ficou com essa dívida, então ela não quis entregar que elas sobreviveram. A Elidia, que tá lá no castelo, que é essa meia bruxa, ela acaba sendo prega pelo tio, Theo Vernon, que é um cara que é muito próximo do Duke Perrington, e ele consegue descobrir que ela tem uma parte de sangue bruxo nela também. E ele acaba colocando ela numa cela, né, numa prisão, lá nas catacumbas de Morat. Aí a Asterin, que era essa imediata da Menan, conta pra Menan uma história dela do passado. Ela conta que se apaixonou por um cara que teve um filho dele, e que a avó da Menan, né, descobriu que era a grande chefona das bruxas, mas que ela acabou deixando tudo pra lá e voltando como uma bruxa muito poderosa e tal, é por isso que ela era tão boa no que ela fazia, ela era imediata da Menan. Mas ela, mais uma vez, tentando convencer a Menan de que o que tá acontecendo não tá legal, a gente precisa ter o mínimo de noção. Eu sei que a gente é bruxa, a gente é meio escrota, mas a gente precisa ter o mínimo de noção. Aí a Lysandra, né, foi resgatada do sequestro, e ainda por cima a Aelin acaba mostrando pra ela, entregando um papel pra ela, dizendo que ela não tem mais nenhuma dívida, que ela tá com tudo pago e que ela tá livre, não é mais uma escrava, ela pode fazer pra onde ela quiser. Ela e a Evangeline, que é a criança. Aí o Rowan sente o cheiro do Lorcan por perto da casa da Aelin. Ele vai pro telhado, encontra o Lorcan lá, eles têm uma conversa e o Lorcan fala que ele dá o anel que protege dos Valg em troca do amuleto de Orint, que é a terceira chave de Weird, né? E aí o Rowan acaba aceitando e troca, e dá o amuleto e pega o anel de volta. E aí depois ele vai conversar com a Aelin, e aí a gente entende que na verdade a Aelin tinha trocado, isso foi todo um plano, e que a Aelin
Aelin já tinha mandado fazer um amuleto de Orint novo pra que fosse entregue pro Lorcan, e ele não percebeu que ele tinha pego um amuleto falso, mas ele entregou o anel verdadeiro. O Dorian tá lá ainda sofrendo com o demônio invadido na cabeça dele, mas ele ainda consegue lembrar da Menan. A Menan é uma coisa que aconteceu, uma memória na cabeça dele que faz com que ele tenha forças ali dentro. O Chaol e a Aelin, eles acabam fazendo as pazes, né? Até porque ele também percebeu que o Dorian precisava morrer, então eles acabam fazendo as pazes. A Aelin acaba incentivando o Chaol a olhar pra Nazryn, porque a Nazryn é uma menina que realmente vale a pena, e ela já tá com outro, né? Então, tipo, a gente pega um negócio aqui de que existe um continente ao sul, a Nazryn é de lá, e que lá moram os melhores curandeiros. Depois a gente vai entender um pouco melhor, porque o próximo livro eu acho que vai se passar nesse lugar. Aí vai ter a batalha final. Nossa, grande batalha final pra destruir o rei de Adarlan, para que Aelin consiga destruir o rei. E aí, ela tá fazendo todos os planos lá com o Rowan e tal, e eles acabam tendo o primeiro beijo deles, com 80% do livro. Só que aí, no dia seguinte, a Aelin vê um aviso, deixaram um aviso escrito a sangue numa parede gigantesca, e quem deixou esse aviso foi Menan, que ela tava devendo um negócio pra Aelin, porque Aelin salvou ela, e a Menan deixa esse aviso dizendo assim, ele ainda está vivo lá dentro. Do tipo assim, o Dorian ainda tá vivo dentro desse corpo, mesmo que o demônio tenha assumido ali, né, invadido ele, o Dorian ainda tá ali dentro. Do tipo, não mate ele sem tentar resgatá-lo. O plano é, o Rowan e o Aedion vão com esses fogo do selvagem, fogo do inferno, fogo do não sei lá do que, lá pras catacumbas do castelo, pro subsolo do castelo, porque o plano é botar o fogo lá e de explodir e derrubar a torre de baixo pra cima. E aí, derrubando a torre, o poder vai voltar e a Aelin vai conseguir ter o seu poder de volta. Só que quando eles chegam lá pra soltar soltar os fogos, tem uns bichos lá dos Weird, lá uns Valg, uns demônios Weird, sei lá o que começam a atacar eles. Eles acham que o Lorcan tinha destruído todos, mas o Lorcan não destruiu. Ainda tinha sobrevivido alguns. E aí começa uma batalha, só que chega a hora que eles tinham combinado das caixas explodir e derrubar a torre, e eles não conseguem, porque eles estão no meio de uma batalha ali quase morrendo. E aí o plano pela Aelin é, a Aelin leva o Chaol pra dentro do castelo como Celaena. Ela chega na porta do castelo e fala, eu sou a assassina do rei, né, contratada, a gente já sabe disso. E eu venho trazer o Chaol, que é um ex-comandante da guarda e tal, e que é general, sei lá o que, da guarda, e que é um rebelde, né? Ele se rebelou contra a própria causa do reino. E aí eles deixam ela entrar, ela vai até a sala do trono, o rei tá lá e ela fala, vem trazer o Chaol. O Dorian tá lá também, e o Dorian até tem um pequeno vislumbre de vida de novo quando ele vê os dois juntos. Só que aí o rei fala, ah, querida, faz-me rir, a gente já sabe quem você é. Você é a Aelin, você não é nada de Celaena. E aí a Aelin vai enrolando ali ele, porque o plano é, quando der meio-dia, o Aedion e o Rowan vão derrubar a torre. Só que o Aedion e o Rowan estão lá na treta para conseguir matar os bichos lá, para conseguir derrubar a torre. E aí começa a briga, começa a treta ali entre eles. O rei sabe que a Aelin tem a terceira chave de Weird que ele quer. E aí a Aelin mostra o colar da Helena, né, que é essa ascendente dela, descendente, ascendente, sei lá, dela. O rei quer esse colar da Helena, e ele, tipo assim, manda o Dorian ir atrás dela, manda ela ser destruída e ela sai correndo. E aí o Dorian vai atrás dela, só que o Chaol atrapalha o rei, não deixa o rei ir atrás, começa ele a arrumar confusão com o rei. E aí o Dorian tá jogando o poder dele do gelo em cima dela, e ela tá tipo assim, gente, cadê, galera? Já era pra ter derrubado a torre, que eu preciso jogar fogo aqui nesse menino. O Chaol tá com as marcas Weird pra conseguir se proteger, mas chega uma hora que ele não consegue na batalha com o rei, e aparentemente a gente entende que o rei mata o Chaol. E a Aelin tá lá com o Dorian fugindo e tal, e ela tá tentando fazer com que ele volte ao normal. Tipo, saia daí, a gente tá aqui, você me conhece, você conhece o Chaol, sai daí. E o Lorcan aparece pra ajudar o Aedion e o Rowan, e eles conseguem destruir os últimos animais lá que estavam tentando matar eles, e eles explodem a porra da torre do relógio, a torre do relógio se explode e o poder volta. Só que eles ficam lá presos lá embaixo, com um monte de demôniozinho ainda lá, aparece um monte de soldado, Valg, com demônio e tal, e aí eles falam, fodeu, agora a gente vai morrer. A magia volta pra todo mundo, em todos os lugares, a magia volta para todo mundo, inclusive pra Aelin. A Menan consegue resgatar a Elide, que tava presa nas catacumbas, só que aí no caminho elas encontram o Kal'Ten. Só que Kal'Ten, como eu já falei, conseguiu, dentro da cabeça dela, matar o demônio Valg que tava dentro dela, né, com o anel. E a Kal'Ten fala, troca de roupa comigo, vai embora como se você fosse eu, e eu vou explodir essa merda toda. E elas vão embora, ela também arranca um pedaço de um negócio do corpo dela, do braço dela, sei lá, e entrega pra Menan e fala, pra Elide e fala, leve isso até a Aelin, entregue isso a Aelin. Eu não entendi direito o que é.
Acho que em algum momento a gente vai explicar. Mas ela entrega um negócio pra Menon, pra Elide, e elas saem correndo. E realmente é isso, ela explode, ela joga o poder dela lá, explode a porra toda lá, um pedaço de Morat, 1/3 de Morat é destruído. E a Kal'Thém morre nessa história toda, mas ela aceita morrer. Mas as duas, Menon e Elide, conseguem fugir. A Menon manda a Elide embora, do tipo assim, vai pra Terrassen, pega tuas coisas, vai aí na rua, vai embora. Todo mundo achou que você morreu, porque o castelo explodiu, então vai embora, que eu vou seguir aqui a vida com fazer outras coisas. Aí a Elide pega as coisas dela e vai embora, e o plano dela é ir até Terrassen, que é a terra dela, e onde Aelin vai reinar. Aí, na batalha, a Aelin pega aquele anel, o anel que o Lorkhan deu pra ela, que é o anel que faz você ficar imune ao poder do Valg, e enfia na mão do Dorian. E aí, aos poucos, ele vai voltando lentamente à realidade. Só que, antes dele voltar à realidade, ele joga o poder dele de gelo, ela joga o poder dele de fogo, vira uma grande explosão, uma grande treta do cacete, mas ele vai aos poucos lembrando quem ela é. Rowan, Aiden e o Lorkhan estão quase morrendo lá nas catacumbas, né, com um monte de soldado Valg que apareceu. Só que aí, quem aparece lá? Lissandra, só que como se ela fosse um leopardo, ela aparece no formato de leopardo, e ela sai comendo, matando, arrancando, destruindo todo mundo, e ela consegue salvar os três fogem com ela. Aí o Dorian tá lá tentando sobreviver ao demônio e a Aelin e tudo aquela coisa toda. Chega o pai, o rei, e fala, então, matei o Chaol. E aí, com essa informação de matou o Chaol, mais a visão do pai, da Aelin e o anel que tá na mão dele, etc., ele consegue voltar a si e lembrar que, na verdade, ele é o Dorian, e que tá tudo errado. E aí ele consegue arrancar o colar da pedra preta do pescoço dele, que era o que dominava ele, né? Ele se junta a Dorian, e eles usam o poder deles combinado contra o poder do rei. E aí, quando eles conseguem drenar todo o poder do rei, o rei, tipo, tá ali pra morrer, ele, na verdade, o rei, tipo assim, fala com uma outra voz. Ele fala com uma outra voz, que seria a voz dele de verdade. E aí ele fala que, na verdade, ele estava sendo dominado por alguma coisa, e que eles acabaram de destruir o que estava dominando ele, que, na verdade, ele não é essa criatura maléfica, que ele fez tudo isso pra proteger o Dorian do Duke Perrington, que ele acabou se entregando e acabou deixando tudo acontecer, porque o objetivo era não deixar o Dorian ser levado também pelo Duke Perrington, que quando eles eram jovens, né, ele e o Duke, eles eram muito novos, eles foram, tipo assim, explorar coisas no castelo, nas catacumbas, e eles acabaram liberando o tal do Erawan. E o Erawan, que é esse demônio Valg mais poderoso que tem, tomou o corpo do Duke Perrington, e um outro guarda lá, guarda-costa, braço direito dele, tomou o corpo do rei. Então o rei de Adarlan, que a gente viu até agora, nunca foi, na verdade, o rei de Adarlan. Ele era um demônio que estava invadido no corpo dele. E o Duke Perrington sempre foi o Erawan. E aí o rei diz que sempre soube que o Dorian tinha um poder, que ele conseguia perceber que tinha um poder. E aí ele, pra conseguir suprimir o poder do Dorian, pra não deixar com que o Duke Perrington soubesse, ele falou, vamos então acabar com toda a magia. Teve essa ideia, vamos acabar com toda a magia, e aí o Dorian, ninguém vai saber que ele tem poder mágico, que ele tem alguma coisa de férico nele. E o Dorian conseguia usar o poder dele, né, do gelo, mesmo com as torres lá, porque o sangue do Dorian, que era o sangue do rei também, né, ele é filho do rei, tinha sido usado pra fazer o feitiço da magia. Então, possivelmente por causa disso, o Dorian era imune a esse poder, né, esse triângulo lá de poderes que eles tinham feito lá nas torres. Aí ele pede pra Aelin matar ele fala, me mata, eu não aguento mais, só me mata. E eu não matei o Chaol, ele tá quase morto, mas não morreu. E na verdade o Chaol não morreu porque a Aelin colocou o olho da Helena lá, o colar da Helena, ela colocou no bolso do Chaol sem ele perceber, pra protegê-lo. E aí o Chaol acabou não sendo morto por causa desse colar que tava no bolso dele. E aí o Dorian fica muito puto. Primeiro, o Dorian nem acredita que o pai tá falando a verdade. Ele, tipo, fica muito puto. E ele fica com tanta raiva, com tanto ódio de tudo que tá acontecendo, que ele acaba explodindo todo o castelo de vidro. Porque o castelo, ele é feito de uma parte de vidro, por isso que o nome do livro é Trono de Vidro, e uma parte de pedra. Todo o castelo de vidro explode e o vidro vai em todas as direções pra, tipo assim, matar todo mundo, destruir tudo em volta. Ela usa o poder dela pra não deixar com que esse vidro chegue na cidade. Então ela faz uma barreira e o vidro não passa pelas muralhas do castelo. E o Rowan acaba ajudando pra que ela não caia no chão, né? Ele faz com que o poder dele lá, pra ela não cair no chão. Porque eles estão numa passarela de vidro do castelo e essa passarela explode também. E o rei morre nessa história toda, né? O Dorian acaba matando o próprio pai. Aí ela desmaia, acorda de novo, vê que o Chaol tá vivo mesmo, vai até as muralhas do castelo e fala, o rei está morto, o seu rei agora é o Dorian e vocês vão aceitar. Vocês vão se ajoelhar e aceitar, senão a gente vai matar todo mundo. Ela, tipo assim, meio que avisa a cidade. Ou aceitem que o Dorian agora é o novo rei, ou morram. Aí Aelin, depois disso, dorme por 3 dias direto, porque ela ficou sem poder nenhum. O Lorkhan aparece, né, de novo, que tava ali com eles, conversa com o Rowan e
diz que sabe que o pai do Aegon é o Gavriel, mas eu acho que ninguém sabe ainda, Aegon não sabe, ninguém sabe, que o pai dele é o Gavriel, e isso vai ter alguma consequência no futuro. Aelin vai conversar com Dorian, ele não tá muito feliz, ele tá mal por tudo que aconteceu, e também ele tá meio sem saber o que vai acontecer agora. Ele acha que, tipo assim, ele tá na dúvida se ele é mesmo o rei, se ele quer ser o rei, se a Aelin vai deixar ele ser o rei de Adarlan. E aí ela fala, você é o rei de Adarlan, você é o pai, morreu, você é o rei, não quero, tipo assim, eu já disse pra todo mundo que você é o rei. O negócio dela é Terrassen, outro território. Aí o Chaol também acorda, depois dessa treta toda, e a gente descobre que o Chaol ficou paraplégico. Mas existe uma forma de talvez resgatar, né, as funções motoras das pernas do Chaol, se ele for para o continente do sul, que é o continente da Nazryn, que lá tem os melhores curandeiros, que eu já falei anteriormente. Então, a missão dele é ir pra lá. Só que ele também foi nomeado pelo Dorian como mão do rei e, né, o braço direito do rei. Só que primeiro e aí a ordem é, você vai pra lá, ser curado e volta depois. E aí por isso que eu acho que o próximo livro, que é o Torre do Alvorecer, vai ser todo sobre essa ida do Chaol pra lá e eu acho que a recuperação dele. A Aelin acaba botando o Chaol também como embaixador e tal, pra ele ir até lá, trazer, né, tipo assim, a lealdade, a ajuda dos povos dos continentes do sul também pra Adarlan e pra Terrassen, vai ser meio que uma missão dele também. E aí é isso, o livro acaba com eles meio cada um indo pros seus lados, Chaol indo pra um lado com a Nazryn, e aí Aelin, Aegon, Rowan indo pra Terrassen, e o livro acaba com eles chegando em Terrassen, que é a terra da Aelin. Só que aí vem agora você vai ter que aguardar, porque o próximo livro não é sobre a Aelin em Terrassen, é sobre o Chaol lá nos continentes do sul. Então, Torre do Alvorecer é o próximo. Muita gente fala que é o livro mais chato de todos. Ai, Jesus, me ajuda. Mas é isso, agora a gente vai ver a história de Chaol. Bom, gente, é isso. Terminei aqui de falar todo o meu resumo. O meu vídeo já está enorme. Eu nem sei, mais de 1h30, eu acho. 1h30 que eu hablei aqui. E eu ainda nem dei as minhas opiniões. Eu vou dar as minhas opiniões, obviamente vai ser uma parte mais sucinta do que da parte do resumo do livro inteiro. Até porque é um livro gigantesco, mais de 800 páginas, não tinha muita coisa pra contar. E eu ainda enxuguei muita coisa, mas ainda tinha mais um monte de outros detalhes que acontecem no livro. Assim, gente... Eu gostei. Olha, tem defeitos, tem diversos defeitos, tem muitas coisas que não adianta, pode ser o que for, eu vou continuar incomodado com algumas coisas da construção e tal, etc. Mas eu quero, nesse vídeo aqui, começar pelo ponto mais positivo. Vamos começar pelo que eu gostei, né? Eu realmente gostei muito da leitura, pra mim foi o melhor livro de todos, embora seja muito grande, acho que o maior de todos que eu li até agora, mas eu sinto que esse livro foi o primeiro livro de verdade dessa série. E todo mundo fala isso, né? Que, fica bom a partir do 5º livro. É real. É real, porque eu sinto que até agora a gente vinha num preparativo, né? Num grande ensaio. A Aelin, Celaena aprendendo, se desenvolvendo e e aprendendo a magia, aprendendo isso, aprendendo aquilo, melhorando como assassina e como guerreira e etc. E se encontrando como rainha dessa história toda, principalmente no último livro, né? No Herdeira do Fogo pra cá, que é quando a gente entende que ela é Aelin, a herdeira, etc. Então eu sinto que esse livro foi o primeiro livro onde as coisas começaram a acontecer. As estratégias começaram a ser feitas, a serem implementadas. Então a gente começa a ver tudo se desenhando mais. Por exemplo, até no livro anterior tem todo o treinamento das bruxas, né, da Mena, etc, pra conseguir voar nas serpentes aladas e tal. Então eu sinto que até agora foram livros assim de muita construção, mas pouca ação, pouca coisa acontecendo. Sempre me incomodou muito o fato da gente ter a Aelin como uma assassina, como uma menina que foi criada desde pequena pra ser letal, pra ser agressiva, pra ser isso e pra aquilo, e inclusive pra ser uma rainha, pra ter todos os... Porque pra você ser rei e rainha, você tem que ter uma coisa boa, mas você também tem que ter pulso firme, você também tem que priorizar certas coisas que uma pessoa normal não priorizaria. Então eu sinto que a gente ficou muitos anos, literalmente, né, porque esse livro demorou muitos anos pra chegar onde a gente chegou aqui na série, né, nos lançamentos dos livros da época. Esse livro é de 2016, olha como eu demorei pra chegar nele. Mas a gente ficou muitos anos aí pra chegar efetivamente na Aelin Celaena sendo uma personagem de verdade, fazendo as coisas que a gente esperava que ela fizesse em algum momento. E o que me incomoda muito nessa série toda é isso, demorar pra chegar no 5º livro pra conseguir efetivamente ver coisas importantes acontecendo. Mas elas aconteceram, e elas aconteceram e muito nesse livro. Pra mim, o salto da Aelin como personagem é gigantesco. Realmente, ela é esperta, ela é inteligente, ela é violenta, ela sabe
o que é prioridade, ela sabe priorizar as coisas que precisam, e a gente vê os planos que ela trilha, né, que ela traça, e as coisas acontecendo. A gente vê ela fazendo uma coisa, mas depois a gente descobriu que na verdade não era bem aquilo, que ela tinha um outro plano, e que aconteceu exatamente do jeito que ela planejou. Eu acho que é importante, quando um autor tá escrevendo um livro, principalmente livro de fantasia, eu sinto que eles vão muito por um caminho de a gente precisa fazer o personagem se ferrar pra ele, em algum momento, ser, né, o bonzão. E, cara, foi isso, demorou muito tempo. E eu sinto que, gente, a gente precisava ver a Aileen merecendo mais esse grande poder que ela tinha, essa grande coroa que ela espera colocar na cabeça dela. Eu sinto que até agora ela só era uma menina com uma respostinha na ponta da língua pra qualquer coisa. Mas agora a gente vê o poder, a inteligência, a capacidade dessa personagem, e a gente vê que ela é a fodona que ela precisa ser e que ela prometeu que seria. Então eu gostei muito de ver esse desenvolvimento, de realmente sentir que temos uma rainha entre nós e uma assassina também. Acho que esse livro é o livro mais violento, talvez, de todos. Tem muitas cenas pesadas e tem muitas cenas que eu acho que... pesadas entre aspas, assim, não é que as cenas sejam pesadas, mas que são cenas importantes pra construir isso tudo. Por exemplo, eu achei foda pra caralho quando ela pede pra Alessandra matar o Robin, a Alessandra mata e depois ela ainda vai lá e arranca a cabeça dele fora. Eu achei muito bom. Porém, é aquilo, é muito bom pra quando a gente para pra pensar no arco do personagem, né, na gente como leitor que quer ver essa personagem sendo fodona e tal, mas ao mesmo tempo tem uma coisa que não é tão boa assim, uma coisa meio ruim, de você falar, cara, ela diz que o cara foi assassinado. E ela realmente não matou ele exatamente porque ela sabia que ela estava sendo vigiada. Então, ela foi pra casa, ela dormiu na casa dela, todo mundo que tava vigiando ela sabia que ela estava em casa. Então, não tinha como ser ela a matar o Robin. Ela mandou a Alessandra matar e ninguém via a Alessandra como uma ameaça de verdade pra que ela fosse responsável por matar o Robin. Então, ela colocou essa meta, essa missão na mão de uma pessoa que não seria suspeita e que, ao mesmo tempo, tinha ali uma razão e um motivo pra matar, que queria mesmo fazer aquilo. Só que eu fico pensando assim, porra, matou o cara, aí depois ela vai lá e arranca a cabeça do cara. O que ela ganharia com aquilo, entendeu? Se eu fosse a polícia investigando o caso, eu ia falar, gata, você arrancou a cabeça do cara sem motivo nenhum, ele já estava morto. Isso demonstra que você tinha alguma coisa por ele. Mas é aquilo também, né? Ela ter raiva da pessoa não significa que é um crime, né? E como tinha-se todas as provas de que ela estava na casa dela, não tinha como ela ter matado. Então, enfim, eu achei que foi legal pela construção, pelo plot, por ser legal e tal, mas ao mesmo tempo, na vida real, eu teria ficado meio tipo, do nada você vai lá e mata o cara, às vezes você mandou matar ele num primeiro momento, você foi lá e ainda arrancou a cabeça dele só pra ser mais violenta com a coisa toda. Essa cena, por exemplo, de quando a Robin coloca o anel no dedo dela, pega o sangue, prende ela a ele, e depois a gente percebe que, na verdade, ela conseguiu... ele não fez o que ele conseguiu, né? Eu achei genial, assim. Eu achei muito boa essa cena. Eu fiquei tipo, caralho, que foda. Porque na hora que ele dominou ela, eu falei, fudeu, e agora? Fudeu. Tipo assim, ele botou um anel nela, ficou dominada por ele, e agora? Como é que vai ser o livro? Mas eu achei muito bom que não foi, que ela já tinha tudo pensado. Aí a gente entra um pouco nas partes negativas, assim. Tem parte negativa, lógico. Acho que tem algumas coisas que são muito convenientes. Por exemplo, tudo ela tem uma pessoa que falsifica o negócio e fica perfeitamente igual. Ela falsificou o testamento do Robin, ela falsificou o amuleto de Orinth, ela falsificou o anel que ele usa. Então, assim, vários elementos ela falsifica com muita facilidade. Aí a Alessandra tem um contato, fulano tem um contato que falsifica e fica igual. E, tipo, e fica tudo por isso mesmo. Eu acho essas coisas um pouco convenientes demais. Mas eu tentei ser uma pessoa, um leitor um pouco menos exigente, entendeu? Eu já senti que isso pra mim é o ponto que eu acho que eu tentei falar num vídeo anterior, eu não sei se eu fui claro. Trono de Vidro, pra mim, é uma série que eu vejo uma galera falando até no TikTok, é uma série adulta. Eu entendo quando se fala que certos livros da Sarah e tal são adultos porque eles são pra maiores de 18 anos e tal. Esse aqui eu acho que nem é, acho que Trono é 16, sei lá. Mas eu até entendo falar que é pra adulto porque é pra maior de 18. Tipo, o último de Acotar, né? O Coroa de Chamas Prateadas é pra maior de 18. Mas quando a gente fala de fantasia adulta, eu acho que a gente pensa em um outro tipo de fantasia, né? Acho que a gente pensa em Game of Thrones, Bernard Cornwell e tal. Quando eu penso na Sarah J. Maas, já tendo lido muitos livros, né? Eu já li agora 10 livros da Sarah J. Maas, eu acho. Porque esse foi o 5º livro dessa série que eu li, e eu li 5 de Acotar, né? Então entendo eu que já li 10 livros de Sarah J. Maas. Sou bastante especialista em Sarah J. Maas. Eu não vejo como uma fantasia adulta. Eu acho que, obviamente, tecnicamente, ela é feita para um público maior de 18 anos, mas a gente sabe que a maior parte da galera que lê não necessariamente tem 18 anos, né? Tem menos, ou começou com menos idade do que isso, e é para um new adult.
eu diria. Que é uma galera de talvez mais de 18, mas 20 e pouquinhos, entendeu? Eu não vejo como uma fantasia que tem uma preocupação de ser mais realista, de ser mais complexa. Esse livro é o mais complexo de todos mesmo, mas assim, realista também não é. Por exemplo, muito fácil ela invadir o castelo no dia da execução do Aidan e tirar ele de lá, entendeu? Então tem algumas coisas que são muito simplificadas, que são muito fáceis, mesmo sendo um livro de 850 páginas. Tem muita coisa que não é tão explicada assim, que é meio jogada e beleza. Me incomoda também esses muitos itens, né? É o amuleto de não sei o que, é o colar de não sei o que, é o anel de não sei o que, é a chave de não sei o que. Muitos elementos. Eu já reclamei muito disso no passado, né? De tipo, tem que encontrar as 3 chaves weird pra fazer não sei o que, tem que encontrar as... Essa é uma coisa que é muito batida, né? De fantasia, principalmente uma fantasia mais jovem. E aí parece que cada hora é um item novo que surge, você fica, meu Deus, mas são muitos itens. Tipo assim, ela abre a bolsa dela, tem... e agora eu vou usar o amuleto de não sei o que. Agora eu vou usar colar de não sei o que. Agora eu vou usar o anel de não sei o que. Pelo amor de Deus, gente. Outro ponto também desse livro, mas eu acho que isso pra mim é um ponto positivo. Esse livro é o menor romance de todos. Esse é o livro mais fantasia do que de romance. Então, tipo, aqui ela só beija o Rowan com 82%. Porque eu fiquei um pouco impactado, porque eu falei, gente, depois do último livro, a gente vai dar passos pra trás, entendeu? O relacionamento dele já tá mais desenvolvido. Pra que a gente tem que ficar de novo nesse slow burn? Pra mim é slow burn, única cama, é tudo catando plot de romance pra colocar no livro pra agradar as românticas, entendeu? Mas tudo bem, porque vão dizer que no final das contas é uma grande romantasia, um livro de romance com fantasia com romance e tal. Só que pra mim, esse livro pra mim é favorito porque realmente o romance aqui é o menor de todos, né? Quando a gente para pra pensar, a Celaena ou Ailyn, cada hora ela tava num romance com alguém, né? No primeiro livro, a gente tem o romance dela com o Chaol e com o Dorian. Aí no segundo livro, continua um pouco isso, mas vai mais pro Chaol. O Dorian meio que ela acaba se afastando, ficando mais focada no Chaol. No terceiro, que na verdade não é terceiro, que é o Lâmina da Assassina, eu li como terceiro, porque foi o terceiro publicado. A gente vai entender o romance dela com Sam, e aí no Herdeiro do Fogo, que é o terceiro oficialmente, a gente vai encontrar o romance dela com o Rowan. E aí eu tô tipo assim, gente, mas cada livro é um romance diferente, eu não aguento mais, pelo amor de Deus. Então esse livro, isso é realmente o menor dos pontos, a coisa mais longe de tudo. Isso pra mim é uma coisa muito positiva, porque eu não sou uma romântica. Um ponto que eu levantei no Twitter, que eu quero resgatar aqui de novo e reforçar, eu não sei, eu sinto que a Sarah J. Maas, ela melhorou como autora, sim, ao longo dos livros, né? Desses últimos livros todos dela que eu já li. Mas eu sinto que ela chegou uma época, e eu lembro que bem na época desses lançamentos aqui, desses livros que eu tô lendo agora, né? Os mais pra frente da série, ela começou a intercalar com a Kotar, né? E eu sinto que dá pra você perceber que não é que o livro tenha furo, necessariamente, mas eu sinto que a escrita da Sarah J. Maas, ela não tá tão clara. Às vezes eu fico confuso do quem tá falando o quê, quem que tá falando nesse diálogo. Às vezes é normal o diálogo não pontuar quem disse o quê, é até natural, você vai seguindo numa lógica do que tá sendo falado, né? Uma pessoa falou, outra pessoa falou, uma pessoa falou, outra pessoa falou, principalmente quando é um diálogo, né? 2 pessoas, é mais simples de você conseguir entender. Mas às vezes eu sinto que isso fica muito difícil de catar, sabe? Sinto também que é um livro que ele poderia ser um pouco mais fluido, sabe? Tem umas coisas assim que é isso, ela usa umas palavras, aí ela escreve de um jeito, umas frases meio que eu acho que ela tenta talvez ser um pouco uma escrita um pouco mais bonita, mas aí perde a clareza. E aí eu ficava tendo que reler o mesmo parágrafo um pouco, e isso me deixava um pouco irritado, porque eu achava que a leitura não tava tanto fluindo tão bem assim no começo do livro. E eu sinto que era uma coisa de reler e pensar assim, isso tá claro pra todo mundo? Ou só pra mim que escrevi o livro? E eu acho que chega uma hora, né, talvez na carreira da Sarah, que ela tava publicando tanto livro e tão grande, né, os livros tão grandes, que eu acho que ninguém tava, e vendendo muito, né, uma série de muito sucesso, que eu acho que ninguém tava muito dedicado a tipo, não, peraí, vamos se debruçar muito em cada livro. Eu acho que era uma coisa do tipo assim, vamos dar uma passada, isso aqui, corrige ali, mas vamos embora, porque a gente tem que botar esses negócios no mundo, vida que segue. Eu sinto que podia ter uma melhorada na escrita pra deixar as coisas mais claras. Já tinha levantado no passado de cenas de ação, que eu ainda acho que são meio complexas. Eu também fiquei meio confuso com as cenas de ação, tanto é que eu acho que ela escreve poucas cenas de ação, por isso que eu acho que demorou muito pra eu gostar dos livros. Eu acho que esse livro até tem um pouco mais de cena de ação do que os outros, mas acho que não é um problema só de cena de ação, sabe? Eu acho que tem algumas cenas que eu ficava meio tipo, cara, eu não tô entendendo o que ela tá querendo dizer aqui. O Chaol, um personagem muito chato, realmente, o livro quase todo, e eu entendo porque que ele foi se desgastando ao longo dos livros. Eu já vi muita gente reclamando do Chaol, e aí eu ficava, nossa, mas no início ela constrói o Chaol como se fosse um cara tão legal, um cara bom, um cara, tipo,
honra e, né, com lealdade ao serviço e às pessoas e tal. E parecia um cara muito bonzinho, muito legal, muito gostoso, muito, né, um gostosão. E depois eu fui sentindo que as pessoas foram meio que largando a mão do Chaol. E eu tava tentando entender o porquê. E esse livro aqui eu entendi um pouco, né? Tipo, essa raiva que ele tem da Aelin no começo do livro é muito mal explicada, sabe? Ela foi pra lá amando do rei e foi tudo coordenado, foi tudo organizado entre todo mundo pra que ela fosse pra Wendling mesmo. Então, tipo, ela foi lá fazer o que ela tinha que fazer. Ela não ficou lá tanto tempo assim. Tanto é que ela fala, quando ela entra no castelo, ela fala, logo no final do livro, né, que ela leva o Chaol pro rei, pra entregar o Chaol, ela fala, nossa, nem parece que faz 1 ano desde que eu entrei aqui quando eu fui resgatada de Endovier. E aí eu falei, nossa, todos esses livros só se passou 1 ano? Então assim, ela ficou em Wendling em pouco tempo, sabe? Em poucos meses. Então tipo, que irritação é essa que ele tá com ela, né? E ela também ficou meio irritada com ele no começo, também acho meio bobeira, do tipo, ai, largou o Dorian, não protegeu o Dorian direito e tal. Tipo, eu achei isso meio uma bobagem, meio que pra criar um conflito ali entre eles, pra ter cena, pra ter depois o plot da volta da amizade entre eles, lá, lá, lá. Que fofo, que lindo. Aí ela, obviamente, a Sarah J. Maas, ela tem que fazer par pra todo mundo. Ninguém pode ficar solteiro, né? Então, a gente já viu que a Manon vai ficar com o Dorian. Eu, pelo menos, é o que eu tô desenhando. A gente nunca sabe. Pode ser que ele ainda tenha mais umas 3 namoradas até o final. Porque teve a Sorcha, teve a Aelin, aí a Celaena, aí depois teve a Sorcha. Agora ele tá apaixonado pela Manon. Chaol vai ficar com a Nazryn. E eu senti o Aedion com a Lysandra, né? Um plot se formando aí. Então, vamos ver como é que vai ser nos próximos livros. E acho que Aelin vai ficar com o Rowan até o final. Não sei se Rowan vai sobreviver até o fim, sei lá, mas imagino que vai ficar com ela até o final. Então, por mais que não tenha romance no livro tanto assim, tem, sempre tem. Mas é Sarah J. Maas, é o público e tal. Então, assim, eu voltei a ficar um pouco animado com a série. Na verdade, eu nunca estive, né? Quando eu li Trono, quando eu li o primeiro livro, eu lembrava de ter gostado muito quando eu li da primeira vez. E quando eu li da segunda vez, eu não gostei tanto. E aí eu fiquei, putz, achava que eu ia achar bom. Porque quando eu fui fazer a série de Trono, muita gente me pedia pra fazer a série de Trono e eu falava assim, ai, não sei se eu quero fazer a série de Trono no canal, porque eu acho que eu vou gostar. E a galera não quer me ver gostando, a galera quer me ver não gostando. Só que quando eu reli Trono, eu falei, ah, tá, vambora, vamos fazer isso aí, vamos ver. E reli Trono, eu não gostei tanto. E eu não gostei de Coroa, e eu não gostei de Lâmina, eu não gostei de Herdeira do Fogo. E aí eu já tava tipo assim, nossa, gente, cada vez mais ficando desanimado, o que é ruim, porque os livros vão ficando cada vez maiores, né? Mas agora que eu já cheguei nesse, me deu um pouco de, ai, até que deu. Eu li mais ou menos de 5 a 10% por dia. Eu tava lendo 5% por dia todo dia. E aí eu tive que parar uns dias porque eu tinha que correr com outras leituras de trabalho. Quando eu voltei, eu falei, cara, eu vou ler 10% por dia porque eu quero acabar logo esse livro. E aí eu li 10% no dia, acabei em 5 dias, porque eu tava 50%. Li 10, 10, 10, em 5 dias eu acabei o livro. E esses últimos 50% foram muito rápidos de ler. Eu realmente sentava e brum, 10% em 1 hora, mais ou menos, eu li o livro. Então eu fiquei animado pra continuar. Só que agora eu não tô tão animado, porque vocês construíram ao longo de todos esses livros, de que Torre do Alvorecer é o mais chato de todos. Então eu estou um pouco preocupado do que vem por aí. Queria muito já ir pro Império de Tempestade, né, que é o próximo, mas não posso. Terei que ler Torre do Alvorecer. Aí, o que eu tô pensando? Eu tô pensando de talvez ler agora em fevereiro, porque março eu acho que eu não vou conseguir, mas não sei, tá? Eu pretendo terminar essa série ainda no primeiro semestre do ano, então talvez eu leia o segundo agora em fevereiro, aí o terceiro, não sei se consigo ler em março ou se vai ficar pra abril. Março vai ser um mês um pouco mais corrido, porque carnaval vai pegar a primeira semana de março ali toda, né? Eu não posto vídeo na semana do carnaval, já saibam disso, já deixo avisado. Então março já vai ser um pouco mais corrido, não sei se eu vou conseguir, mas se eu não conseguir março, abril, a gente tá aí de novo, mas eu acho que eu vou ler esse próximo livro em fevereiro ou fevereiro e março, tá? Já fiquem avisados, já corram aí se vocês forem ler. Bom, gente, é isso, não vou ficar me alongando porque já tô muito tempo gravando esse vídeo aqui, mais de uma hora, quase 2 que eu tô falando aqui, e eu queria que esse aqui ficasse um pouco mais sucinto também, porque senão ninguém assiste. Me contem o que vocês acharam, eu quero saber, porque eu vi muita gente no Twitter falando que abandonou esse livro, que abandonou no Herdeira, muita gente que fala que esse realmente é o melhor, que vai ficando muito bom, blá 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 blá, então não sei, vamos contar, mas por favor não me deixe spoiler, tá? Se for escrever spoiler, avisa bem grande, spoiler! E depois dá uns enter e aí escreve pra não pegar ninguém de surpresa, beleza? Dá um gostei nesse vídeo, se inscreve no canal, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!